Hoje eu vou te revelar algo que nenhum homem jamais teria coragem de te contar. Algo que descobri ao longo de 3 décadas ouvindo confissões, analisando comportamentos e estudando silenciosamente o funcionamento da mente masculina. E o que você vai entender neste vídeo pode mudar para sempre a forma como você enxerga o afastamento dos homens, e principalmente, o que realmente significa quando ele começa a se distanciar sem explicação. Minha querida telespectadora, eu sou o Dr. Rafael Monteiro, terapeuta comportamental e pesquisador das emoções humanas. E depois de anos escutando histórias no meu consultório, posso afirmar sem medo de errar: existem sinais invisíveis que antecedem o distanciamento masculino, e a maioria das mulheres nunca percebe quando eles começam a surgir. No final deste vídeo, você vai compreender exatamente o que passa pela cabeça de um homem quando ele começa a se afastar, mesmo depois de demonstrar carinho, interesse ou até paixão. E mais importante, você vai entender o que fazer para não perder o seu poder emocional nesses momentos críticos. Mas antes de eu te revelar esse padrão psicológico que poucos profissionais têm coragem de discutir publicamente, preciso que você faça 2 coisas agora. Primeiro, clica nesse botão de inscrição, porque o conteúdo que eu compartilho aqui não existe em nenhum outro canal da internet brasileira. Segundo, me conta nos comentários se você já viveu aquela sensação angustiante de ver um homem se distanciando sem motivo aparente. Porque o que eu vou te contar hoje vai mudar para sempre a forma como você reage a esse silêncio masculino. Respira fundo. O que vem a seguir vai te surpreender e talvez libertar. Agora, antes de te contar o segredo, eu preciso que você entenda algo muito importante sobre a mente masculina. Os homens não se afastam simplesmente porque perderam o interesse. Isso é o que a maioria das pessoas acredita. Mas a verdade é que, por trás de cada afastamento, existe um gatilho psicológico invisível, um mecanismo interno que faz o homem se proteger, recuar e se fechar emocionalmente, mesmo quando ele ainda gosta de você. E é aqui que mora o segredo que quase ninguém fala: o distanciamento masculino raramente tem a ver com você. Na maioria das vezes, ele está lutando contra algo dentro dele: medo da vulnerabilidade, da rejeição, ou até de não ser suficiente. Quando um homem começa a sentir que está se entregando demais, seu cérebro ativa um sistema automático de defesa emocional. É como se uma voz interna dissesse: cuidado, você está ficando exposto demais. E nesse instante, ele começa a se afastar. Não porque deixou de amar, mas porque o amor o deixou vulnerável. A neurociência explica esse fenômeno. O cérebro masculino reage ao apego emocional de forma diferente do feminino. Enquanto a mulher se sente mais segura quando se aproxima, o homem, paradoxalmente, sente que está perdendo o controle. Esse é o verdadeiro ponto de ruptura, o momento em que o instinto dele fala mais alto do que o sentimento. E é exatamente aqui que a maioria das mulheres comete um erro fatal: tentar se aproximar ainda mais. Quanto mais ela busca, mais ele se distancia. Não porque ele quer machucar, mas porque ele precisa de espaço para restaurar o próprio equilíbrio emocional. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como identificar esse momento com precisão e como responder da maneira certa, sem perder o seu valor, a sua energia e o seu poder feminino. O que você vai descobrir agora vai mudar completamente a forma como você enxerga o silêncio de um homem. E depois de entender esse segredo, você nunca mais vai reagir do mesmo jeito. Chegou ao meu consultório uma mulher chamada Helena. Uma mulher inteligente, carismática, de fala doce e olhar sereno. Daquelas que você percebe já nos primeiros minutos, que tem um coração enorme, mas também carregam uma dor que tentam disfarçar com um sorriso. Ela se sentou à minha frente, ajeitou a bolsa no colo e respirou fundo. E então, com a voz trêmula, me disse: doutor, eu não entendo. Ontem ele me mandou uma mensagem dizendo que estava com saudade e hoje simplesmente desapareceu. Helena e Eduardo haviam se conhecido em um evento de trabalho. Ele parecia encantado por ela desde o primeiro olhar, mensagens constantes, planos, promessas. Ela sentia que finalmente tinha encontrado um homem que enxergava além da aparência, alguém que realmente a entendia. Mas, de repente, sem motivo aparente, o ritmo mudou. As respostas ficaram curtas. As chamadas raras. Até que um dia o silêncio tomou o lugar das palavras. Enquanto ela falava, as lágrimas caíam, silenciosas,
como se cada gota carregasse um pedaço da esperança que ela ainda tentava manter viva. Ela se culpava. Será que falei demais? Será que fui intensa demais? Será que ele enjoou de mim? Mas ao ouvir tudo aquilo eu sabia que não se tratava de culpa, e sim de um padrão psicológico que eu já havia visto centenas de vezes antes. Um padrão silencioso, quase invisível, que faz o homem se afastar justamente quando a conexão se torna mais profunda. Helena não sabia, mas o comportamento de Eduardo era um reflexo direto daquilo que expliquei há pouco, o medo masculino de perder o controle emocional. Quando ele percebeu que estava se importando demais, o cérebro dele ativou um instinto de proteção. Não contra ela, mas contra os próprios sentimentos. Enquanto Helena interpretava o silêncio como rejeição, Eduardo vivia como sobrevivência emocional. Ela chorava, sentindo que havia perdido o amor. Ele, em silêncio, lutava contra o próprio desejo de voltar. E é aqui que a maioria das histórias amorosas entra em colapso, porque ninguém ensina as mulheres a decodificar o que está acontecendo dentro da cabeça de um homem quando ele começa a se afastar. Helena acreditava que o afastamento era o fim. Mas, na verdade, era um pedido inconsciente de tempo, de espaço, de segurança. Enquanto ela me ouvia com os olhos marejados, perguntei: "Você consegue lembrar do exato momento em que ele começou a se distanciar?" Ela pensou por um instante e respondeu: "Sim, foi depois daquela noite. A noite em que ele me olhou nos olhos e disse que tinha medo de me perder." E naquele momento tudo fez sentido. Porque é justamente quando o homem sente que pode te perder, que ele se vê diante do próprio medo de se entregar completamente. E a reação natural é recuar, como se o amor fosse uma chama forte demais para ele suportar. Agora eu te pergunto, minha querida telespectadora, dedo indicador apontando para a direita, o que realmente aconteceu na cabeça dele naquela noite? O que aconteceu na mente de Eduardo naquela noite, e o que acontece com tantos outros homens, não é um mistério romântico. Não é frieza. Não é indiferença. É biologia. É psicologia pura. O cérebro masculino foi programado, desde milhares de anos atrás, para proteger, dominar, conquistar e depois se afastar para recuperar o controle. Esse ciclo está profundamente enraizado em sua estrutura neurológica. E quando ele sente que está emocionalmente vulnerável, o instinto mais primitivo dele entra em ação, o instinto de autopreservação. A neurociência explica que, quando um homem se sente emocionalmente ameaçado, o sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções, envia um sinal direto à amígdala cerebral, a região que controla o medo e a fuga. Nesse momento, o corpo libera cortisol, o hormônio do estresse. O coração acelera. A mente entra em alerta. E o homem, mesmo sem entender o porquê, sente uma necessidade irresistível de se afastar. Ele não pensa. Ele reage. Não é racional. É instintivo. É como se o cérebro dele dissesse: "Cuidado. Você está sentindo demais." Enquanto isso, a mulher, movida por outro padrão hormonal, o da ocitocina, o hormônio da conexão, faz o oposto. Ela se aproxima. Quanto mais sente, mais quer contato. Mais quer conversar. Mais quer entender. Mas o cérebro masculino e o feminino não falam a mesma língua emocional. Ela busca proximidade para se acalmar. Ele busca distância para se proteger. E é nesse desencontro que tantas histórias acabam em dor, silêncio e confusão. Não é falta de amor. É diferença de programação. Ele precisa se afastar para voltar a se sentir no controle. E só depois disso, se sentir seguro o bastante, ele se reaproxima. Esse é o paradoxo da mente masculina. Quanto mais ele gosta, mais ele teme perder o controle. E quanto mais teme, mais se fecha. Não é crueldade. É vulnerabilidade mascarada. É medo escondido atrás de um semblante frio. Homens não foram ensinados a lidar com a própria fragilidade emocional. Eles foram ensinados a ser fortes, lógicos, impenetráveis. Mas dentro deles, há uma tempestade silenciosa de sensações que eles mesmos não sabem nomear. Quando ele some, ele não está necessariamente te rejeitando. Ele está tentando se reencontrar. Tentando reorganizar a mente. Tentando entender o que está sentindo, sem perder a sensação de controle.
E é aqui que mora o segredo que quase ninguém entende. O afastamento não é o fim. É o intervalo que o cérebro dele precisa para se sentir seguro de novo. Por isso, quando você persegue, insiste ou exige respostas imediatas, o cérebro dele interpreta como ameaça emocional. E ele se fecha ainda mais. Mas quando você respeita o silêncio, quando você mantém sua energia firme, tranquila, confiante, o cérebro dele interpreta isso como segurança. E aos poucos ele volta. Não por manipulação, mas porque o instinto dele reconhece inconscientemente que ao seu lado existe calma. Não é magia. É biologia. É psicologia pura. O comportamento masculino é um espelho de sua programação ancestral e de seus medos mais modernos. E quando você entende isso, tudo muda. Você deixa de reagir com dor e começa a responder com consciência. E essa consciência, minha querida telespectadora, é o primeiro passo para reconquistar o poder emocional que sempre foi seu. Algumas semanas depois de atender Helena, chegou ao meu consultório uma outra mulher. Seu nome era Paula. A mesma idade, o mesmo brilho no olhar, mas uma energia completamente diferente. Enquanto Helena carregava a dor de quem buscava respostas, Paula carregava a serenidade de quem havia aprendido a confiar no tempo. Ela se sentou, sorriu e me disse: Doutor, eu passei pelo mesmo que tantas mulheres, mas desta vez eu reagi diferente. Paula havia conhecido André, um homem intenso, atencioso, envolvente. Tudo parecia perfeito, até que, sem aviso, ele começou a se afastar. As mensagens ficaram espaçadas. Os encontros mais raros. O silêncio mais longo. Mas, ao contrário da maioria, Paula não entrou em pânico. Ela não ligou 10 vezes. Não perguntou o que estava acontecendo. Não tentou consertar o que parecia estar se perdendo. Em vez disso, ela respirou. Deu um passo para trás. E decidiu não correr atrás de um homem que estava fugindo de si mesmo. Ela me contou. Eu percebi que o afastamento dele não era sobre mim. Era sobre o medo dele. E eu não ia lutar contra o medo de outro alguém. Durante alguns dias, ela se concentrou em si. Saiu com as amigas. Voltou a fazer pilates. Dormiu melhor. Sorria sem precisar de resposta. Enquanto ela se reconstruía, algo curioso aconteceu. André voltou. Mandou uma mensagem simples, mas carregada de significado. Senti sua falta. Paula não respondeu imediatamente. Esperou. Pensou. E então, com calma, disse apenas: Que bom. Eu também pensei em você. Sem cobranças. Sem drama. Sem medo. E foi ali que ela me disse uma das frases mais poderosas que já ouvi em consultório. Eu percebi que o poder não está em segurar alguém. Está em segurar a si mesma. Paula havia compreendido o que tantas mulheres ignoram. Quando você para de lutar para ser escolhida, a energia muda. O homem sente. Ele percebe a diferença entre a mulher que o persegue e a mulher que se conhece. Enquanto Helena se perdia tentando entender o silêncio de Eduardo, Paula encontrou paz no silêncio de André. E essa paz a tornou irresistível. Porque quando uma mulher vibra tranquilidade, o cérebro masculino interpreta isso como segurança emocional. E a segurança é o gatilho mais poderoso de conexão que existe. Não é sobre jogar. Não é sobre fingir desinteresse. É sobre maturidade emocional. Sobre entender que quem está em paz consigo nunca precisa implorar amor de ninguém. Paula não venceu porque esperou. Ela venceu porque entendeu. E esse entendimento mudou tudo. Hoje ela e André estão juntos, não por dependência, mas por escolha. Por uma conexão construída na calma, não no medo. No respeito, não na pressa. E ao final da sessão, ela sorriu e me disse: Doutor, acho que pela primeira vez não precisei ser salva. Eu apenas permaneci inteira. E foi nesse instante que eu percebi. A diferença entre perder um amor e viver um amor está na energia com que você reage ao silêncio. Agora você vai entender o que realmente determina se ele fica ou se afasta. Preste atenção, isto não é opinião. É descrição de um processo automático, quase mecânico,
que acontece dentro da cabeça dele nos momentos críticos. Ele não está julgando. Está sentindo. E o que ele sente define tudo. Vamos traduzir esse processo em etapas claras, para você poder identificar e agir com consciência. A ativação inicial, atração e recompensa. No começo, quando tudo é novidade, o cérebro dele libera dopamina, desejo, motivação, busca. Ele sente prazer ao pensar em você. Mensagens longas, risadas, projeção de futuro. É o estado do querer. A aproximação, oxitocina e vínculo. Com intimidade emocional, conversas profundas, vulnerabilidade e presença, o corpo libera oxitocina, o hormônio do apego. Para muitos homens isso aumenta a sensação de ligação, mas também acende uma outra coisa, o medo de perder autonomia. A avaliação inconsciente, categorização emocional. Logo após experiências íntimas, conversa importante, sexo intenso, uma noite de cumplicidade, o cérebro masculino passa por um período de avaliação rápida e automática. Ele não formula frases, ele classifica. Em poucos minutos, a experiência é arquivada como aventura, conexão momentânea ou parceira em potencial. Essa categorização vem de sinais sutis, energia, presença, segurança interna. O gatilho do medo, perda de controle. Quando o nível de apego aumenta, para muitos homens surge uma sensação ambivalente. Gosto, mas estou me perdendo. Nesse ponto, a amígdala pode ativar respostas de fuga. Cortisol sobe, defensividade cresce, retraimento ocorre. O instinto diz, me proteja. Resultado visível, silêncio, respostas curtas, distância. A leitura de autenticidade. O que decide a direção desse processo é a qualidade dos sinais emocionais que você emite. Ele avalia consistentemente de forma inconsciente se você está autêntica ou atuando, se sua vulnerabilidade tem agenda ou é espontânea, se sua presença é plena ou calculada. Autenticidade gera segurança, artifício gera dúvida. A decisão automática, afastar para restaurar equilíbrio ou aproximar para vínculo. Se o cérebro dele interpreta ameaça, necessidade, dependência ou manipulação, ele se afasta para recuperar autonomia. Se interpreta segurança, presença, serenidade e consistência, ele libera apego e se aproxima. Simples assim. Não é sobre beleza ou performance sexual. É sobre como você se relaciona consigo mesma quando as defesas baixam. Repare, ele quase nunca verbaliza esse raciocínio. Ele age. E as mulheres muitas vezes confundem a ação com desinteresse. Mas a ação é protetiva. É uma tentativa de reorganizar o próprio mundo interior. O que ele escuta mesmo sem palavras são pistas sutis. Seu tom de voz quando fala de futuro, sua calma ou agitação depois de intimidade, seu olhar que busca segurança ou validação, sua capacidade de manter interesses e vida própria. Esses sinais determinam a avaliação. Então, como isso se manifesta no dia a dia? 3 sinais reveladores. Silêncio prolongado. Ele precisa de tempo para recuperar controle. Respostas curtas. Está testando distância para ver se você insiste. Provas de afeto intermitentes. Indica conflito interno entre desejo e medo. Agora, uma verdade que muitas mulheres resistem em aceitar. Perseguir raramente acelera retorno. Quando você persegue, reforça a sensação de necessidade que ele está tentando evitar. Quando você se mantém inteira, serena e coerente, você entrega exatamente o sinal que o cérebro dele interpreta como seguro. Não se trata de manipular. Trata-se de compreender o mecanismo e responder com maturidade. Você não muda o processo dele em segundos, mas pode mudar sua reação em minutos. E essa diferença entre reagir com pânico e responder com presença é o que decide se a história vira aventura ou parceria de vida. Agora que você conhece o mecanismo, você está pronta para a próxima parte. Aprender o que concretamente fazer e o que evitar nos momentos críticos. Porque conhecer a verdade é o primeiro passo para recuperar o seu poder. Meses depois das sessões com Helena e Paula, uma nova mulher cruzou a porta do meu consultório. Seu nome era Marina. E ela trazia nos olhos um brilho curioso, o brilho de quem já sofreu, mas está disposta a entender, não apenas a lamentar. Ela se sentou, me olhou nos olhos e disse:
Doutor, eu descobri o vídeo onde o senhor explicava por que os homens se afastam, e pela primeira vez eu entendi o que estava acontecendo comigo. Marina havia vivido uma história intensa. Durante 8 meses, esteve envolvida com um homem chamado Daniel. Ele era atencioso, presente e carinhoso, até que um dia começou a mudar. Mensagens atrasadas. Olhares distantes. O velho roteiro do silêncio começava a se repetir. Mas, dessa vez, algo dentro dela estava diferente. Ela não entrou em desespero. Não chorou compulsivamente. Não implorou por respostas. Em vez disso, ela aplicou o que havia aprendido, respeitou o espaço, manteve a calma e voltou a se priorizar. Ela me contou. Eu lembrei das palavras. Ele não está julgando. Está sentindo. Então eu decidi sentir também. Sentir a saudade, sentir o medo, sem deixar que isso me dominasse. Durante dias, ela se reconectou com a própria vida. Voltou a ler, a correr, a cozinhar para si mesma. E algo curioso aconteceu. O vazio começou a perder força. Ela percebeu que não precisava da presença dele para se sentir inteira. 3 semanas depois, Daniel reapareceu. Não com flores nem promessas, mas com sinceridade. Disse que se afastou porque estava confuso, assustado com a intensidade do que sentia. E ficou impressionado por ela não ter tentado resolver o silêncio dele. Marina ouviu, respirou fundo e respondeu com serenidade. Eu também senti sua falta. Mas precisei desse tempo para lembrar quem eu era antes de te conhecer. Daniel ficou em silêncio por um instante. Depois sorriu, um sorriso genuíno, quase aliviado. Porque ele entendeu algo que poucos homens percebem. Ela não era uma mulher que esperava ser escolhida. Ela era uma mulher que sabia escolher. Desde aquele dia, o relacionamento deles se transformou. Mais leve, mais verdadeiro, mais equilibrado. Sem medo, sem jogos, sem corridas atrás do impossível. E o mais bonito foi o que Marina me disse no final da última sessão. Eu achava que precisava entender os homens, mas o que eu realmente precisava era entender a mim mesma. Ela havia rompido o ciclo. Transformou o afastamento em autoconhecimento. O silêncio em força. A perda em crescimento. E esse é o ponto em que toda mulher desperta, quando percebe que a verdadeira revolução não acontece no coração dele, acontece dentro do dela. Marina não apenas reconquistou o amor, ela se reconectou com o próprio valor. E esse é o tipo de poder que nenhum homem pode tirar. Porque quando uma mulher entende a si mesma, nenhum afastamento é o fim. É apenas o começo de uma nova versão dela, mais sábia, mais serena, mais inteira. E é por isso que hoje eu te digo com toda certeza, a transformação que você procura começa quando você para de tentar mudar os outros, e começa a se transformar por dentro. Agora você já sabe, os silêncios, as distâncias e as dúvidas que pareciam te enfraquecer, na verdade, estavam te conduzindo para algo muito maior, o reencontro com o seu próprio poder. Você não é vítima dos silêncios masculinos. Você é a arquiteta da sua própria vida amorosa. Cada gesto de autocuidado, cada limite que você coloca, cada vez que você escolhe se respeitar em vez de se diminuir, tudo isso constrói uma versão sua mais forte, mais serena e mais magnética. Os homens sentem isso. O mundo sente isso. E, principalmente, você sente isso. Então, se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com outra mulher que precise ouvir essas palavras e inscreva-se para continuar essa jornada de autotransformação. Porque o amor verdadeiro não começa quando alguém te escolhe, ele começa quando você escolhe a si mesma. E é a partir desse amor que todo o resto flui. Tontura.